Bom, família, uma vez a mais, né? Nosso encontro com Deus, nossa oportunidade, né, extraordinária de ter um momento de paz e de reflexão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nesses dias nós temos uma tecnologia tão incrível, uma forma tão fácil, né, de se comunicar, de encontrar mensagens, de mandar, né, enviar aquelas mensagens através de e-mails ou WhatsApp, ou encontrar então coisas no YouTube. É fácil meio de informação que temos hoje, né? A tecnologia é impressionante. Em meio dessa tecnologia, e recebi uma mensagem nesses dias que fez pensar um pouco em meio das coisas que estavam acontecendo. Aquela mensagem dizia: apaga, né? Apaga o ano 2020, né? Apaga o ano 2020. Porque foi um ano bem difícil, foi um ano onde entrou a pandemia, foi um ano onde muitas coisas ficaram para trás e que paralisou, né? Não somente a nossa vida, mas paralisou o mundo inteiro. Então, mas ficou na minha cabeça pensando, né? Aquelas palavras: apaga o ano 2020. E é mesmo, quando a gente tem algumas mensagens, quando a gente tem, no meio dessa tecnologia, tem aquela facilidade também de apagar algumas coisas que a gente não gosta, né? Algumas coisas que a gente não deseja. Mas será o mesmo que a gente pode fazer em nossa vida? Será que eu posso simplesmente dizer: eu não gostei quando eu tinha 17 anos, eu vou apagar, né? Eu não gostei das coisas que eu fiz, mais atrás, eu vou apagar. E é interessante aquela realidade. E a gente diria: por quê? Né? Por que apagar aquelas coisas? Por que apagar tudo o que ficou atrás? É bem interessante porque Deus, né, na sua palavra, ele fala que a gente tem que olhar para trás. Deus, na sua palavra, ele dá uma oportunidade para que nós todos juntos podamos enxergar o que aconteceu atrás de alguma maneira ou outra. Qual é o benefício? A gente poderia dizer, né, de tudo aquilo. Qual é o benefício também, né, de nós poder simplesmente aproveitar o que na nossa vida aconteceu? Primeiramente, o passado, certo? O que aconteceu. Ficando refletindo naquela situação, sabe? É bem interessante, porque se o que aconteceu, a gente não é o que no presente nós somos, certo? Sim, possivelmente, no que aconteceu no passado, sabe? São coisas que puderam constranger a nossa vida, que puderam ter ficado ou quebrado algumas coisas, lamentavelmente, mas precisamente quando Deus fala, né, dessa linha de tempo, desse caminho de vida que nós temos, Deus permite algumas situações para que no presente a gente possa então encontrar uma realidade de vida. Quer dizer, que a gente poderia definir então que a nossa realidade de vida, sabe, é causa do que aconteceu no passado. Mas a gente poderia perguntar: por que temos um desejo tão grande de querer apagar algumas coisas? E sabe, o interessante é que parece mentira, mas o nosso maior desejo de querer apagar o nosso passado é precisamente porque nós estamos muito, como poderíamos dizer, preocupados, sabe? Nós estamos muito preocupados pelo que vai acontecer no futuro. E como o passado foi tão ruim, às vezes foi tão dificultoso, e a incerteza do que vai acontecer no futuro a gente não sabe, nós ficamos numa preocupação grande. Nessa semana aconteceram algumas coisas também que levaram a minha atenção, realmente a pensar: qual é o nosso objetivo? O que Deus realmente vai fazer conosco? Nessa semana, enquanto fazia meditação, eu sempre gosto, né, durante algumas horas da manhã, aproveitar ver as notícias do nosso mundo, porque eu tenho certeza, Deus está pronto a voltar e a gente tem que ficar tão atento do que acontece. Mas ficava triste no meu coração. Por exemplo, no meu país, tivemos a tristeza grande de que passou, não diríamos que entrou no país, né? Mas esteve passando perto do mar, aquele furacão, acho que eles estavam chamando da Ia ou da Nina, mas passou um furacão perto por lá. E praticamente acabou quase com uma cidade inteira. Muitas casas afundadas embaixo da água, mais de 40 mortos só no fim de semana, certo?
e muitas famílias agora sem lar, sem oportunidades, praticamente sem vida, né? Junto a isso, né, na mesma semana, na Florida dos Estados Unidos aconteceu também, que passou por ali, mas lamentavelmente também entrou, né, o furacão, e a metade da cidade ficou também baixo água, né? Lamentável também, muitos mortos por lá. E ligado a isso também, encontramos na Ucrânia, lamentavelmente, a Rússia não desistiu da sua luta e continua enviando pessoas para lá, muitas pessoas morreram, só alguns 2, 3 dias atrás. Eu ficava pensando, o que vai ser de nós do amanhã? O que vai ser de nós de 1, 2 dias para frente? Qual é a nossa realidade, na verdade? Qual é a nossa importância? E se ainda não fosse pouco, o dia de ontem eu ficava consternado mesmo. No país da Colômbia, encontramos agora, e na Europa, que continua se legalizando não somente, certo, aquele infortúnio, tristemente, de aquele matrimônio, aquele assunto de se juntar pessoas do mesmo sexo, mas também agora firmaram um decreto lá na Colômbia, bem pertinho de nós, onde a pedofilia agora é aprovada, certo? Que quer dizer, agora um adulto pode se casar com uma criança, 13 anos, 14 anos, agora tem permisso para fazer o que eles quiserem fazer, agora podem casar. Eu dizia, meu Deus, até quando? Até onde? O que vai acontecer o dia de amanhã? Assim que enquanto meditava nessa situação, né, contragia e entregava meu coração a Deus naquela hora, eu me deparei com Tiago. Lá em Tiago capítulo 4, encontramos então o que Deus fala do dia de amanhã. Porque, meus queridos, é uma preocupação. A maioria de nós ficamos, às vezes, preocupados pela quantidade de dinheiro que estou precisando ou até pela saúde que eu tenho. Mas o nosso mundo está se destruindo dia após dia de maneira gigantesca. Possivelmente não dá para perceber na situação que a gente está vivendo hoje. Mas quando a gente só olhar um pouco hacia o que está acontecendo fora, a gente pode entender que o nosso mundo ele está mesmo acabando. Ele está se destroçando completamente. E o triste de tudo isso não é que o mundo acaba. O triste é que a nossa vida, a vida do ser humano, está acabando. Eu pensava, simplesmente, quantas daquelas 50 pessoas, 40 pessoas que morreram nesse fim de semana lá, por exemplo, no meu país, quantas delas conheciam a Cristo? Quantas delas estavam preocupadas se amanhã eu verei a Jesus? Se amanhã nós ficamos preocupados, amanhã eu acordarei, amanhã eu vou ter o alimento, amanhã eu vou ter a saúde, amanhã eu vou ver meus filhos. Mas quando pensamos, amanhã eu verei Jesus? Porque a morte, vocês e eu só conhecemos, a morte é um sono. E se a gente morrer hoje, você vai despertar amanhã. Glória a Deus. Mas amanhã a gente vai despertar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a morte é um sono. Então, a morte, ela se completa o dia de amanhã para quem morrer. Então, o que será o amanhã para nós? Será que eu verei Jesus no dia de amanhã? Tiago, ele diz assim, entendei, capítulo 4, no versículo 13, certo? Ele diz, entendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E é bem interessante, porque agora Tiago ele está falando para nós, dizendo, olha, meus queridos, certo? O amanhã, se ele vai chegar, né? Mas, lamentavelmente, o nosso mundo está seguindo o rumo de ver o amanhã sem enxergar a magnífica presença de Cristo, certo?
a nossa última preocupação nesse mundo, meus queridos, e por isso que agradeço tanto a Deus, que como igreja adventista, o nosso único propósito é missão, certo? E às vezes eu fico preocupado mesmo, sabe? Quando muitos de nós, como irmãos, ficamos pensando na nossa própria dificuldade de testemunhar do que serve o amanhã, certo? Do que serve a nossa situação com Deus, de que serve a nossa experiência de vida, se Deus não aproveita a tua circunstância hoje, que aconteceu no passado, olha, que aconteceu no passado para te preparar no presente e para te deixar pronto no futuro. Mas pronto para quê? A gente poderia dizer, meu querido, para um evento extraordinário. Sim, causa muita tristeza. E eu poderia dizer agora para vocês nessa manhã, muita morte tem acontecido até hoje. Lamentavelmente, continuará acontecendo nesses últimos dias. Mas ainda, disse Jesus Cristo, que era uma coisa que me deixava, na verdade, porque a gente não sabe quando vai ser o novo dia. E apenas Deus está dizendo, é princípio de dores. É princípio de dores. Apenas o mundo está começando a ter as dores do parto, certo? Aquele parto que terminará com a volta de Cristo. Mas eu quero te levar a reflexão para vocês nesta manhã. Se descansar. Se o amanhã não chegar, você está pensando em se encontrar com Cristo? Você está pensando em se encontrar com Jesus Cristo no reino do céu? Essa é a nossa salvaguarda, essa é a nossa garantia, certo? Essa é a nossa oportunidade para que, em meio de tanta circunstância, tanto dor e tanto sofrimento, nós podamos, então, salvar, mostrar a um pouco de pessoas que aceitarem a linda oportunidade extraordinária de nos encontrar com Jesus Cristo no reino do céu. Mas agora, eu não posso, então, me preocupar demais pelo dia de amanhã. Mas o que faremos? Como viveremos? Certo? Como nos encontraremos diante da presença de Deus? Hoje, que ainda a gente pode. Hoje, que ainda a gente testemunha. Certo? Timoteu, diz Paulo falando para o Timoteu, ele faz uma proposta para ele. E a mesma proposta que a gente vai definir nesta manhã, hoje, para nós. Para que no dia do presente, na hora que Deus deu para ti, na oportunidade que Deus está brindando para nós experimentar, nós podamos, então, ver a Cristo e dizer, né? Paulo fala e diz assim, este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timoteu, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, firmando nelas o bom combate. O primeiro que Paulo, então, está falando, meu querido, a gente não é mais uma peça, certo? Do xadrez. A gente não é mais uma coisa que pode ser movida e colocada, certo? De qualquer jeito. O dia que nós conhecemos a Cristo, nesse dia a gente se torna agora o soldado de Jesus. E o primeiro que Paulo diz, nessa luta final, nesse momento difícil, onde o amanhã é incerto, onde o passado às vezes traz tristeza, e o único recurso que nós temos é o nosso presente, certo? A única oportunidade para pensar é o que a gente tem hoje nas nossas mãos. O primeiro que Paulo diz, Timoteu, Maria, Pedro, João, combate, luta. Mas luta segundo as profecias que temos recebido até hoje. Quais são as profecias que temos recebido até hoje? A profecia maior, a mais grande e extraordinária que nós temos conhecido até hoje, é a profecia da volta de Jesus. Jesus Cristo vem. Luta, querido. Nosso mundo está caindo numa religiosidade onde conhecer a Deus é suficiente. E Paulo diz, o conhecimento não basta. Tem que lutar. Tem que se esforçar. Pergunta para alguém que já foi na guerra. Quanto não teve que se esforçar para sobreviver.
E às vezes a gente parece mesmo que está sobrevivendo. E a gente diz, Senhor, eu estou me afogando, como Pedro dizia naquele momento na água. Está sendo difícil demais. Mas Paulo ele diz para nós, dando o conselho para continuar. Olha, interessante. Paulo não estava pregando para levantar igrejas. A gente às vezes pensa que Paulo, ele pregava para fazer a maior quantidade de igrejas. Esse não era o objetivo deles. O objetivo de Paulo foi pregar para que Jesus voltasse. Ele era um que acreditava que Jesus ia voltar quando ele ainda estava vivo. Não aconteceu e levantaram muitas igrejas. Mas hoje, aquele conselho de Paulo, de que Jesus Cristo está voltando e bem em breve, está mais perto de nós que quando eles acreditaram, certo? Tem mais credibilidade hoje, as sinais estão preparando mais quando eles acreditaram. E o primeiro conselho que ele dá, e eu deixo para vocês no teu coração, na tua vida cristã, no teu relacionamento com Cristo, quando está sendo difícil fazer oração, quando está sendo difícil ir para a igreja, quando está sendo difícil resolver a tua circunstância de vida, a primeira resolução é, meu querido, luta, combate a boa batalha, não desista, certo? Porque o amanhã ele vem, mas ele pode vir em forma de morte, mas vem através da volta de Jesus. Por isso Jesus Cristo ele diz: eu venci o mundo e para mim e quem está comigo é vitória. A vitória não está na minha lógica. Entra na minha cabeça nesse momento, né, uma parte do estudo que a gente fez na lição da escola sabatina das semanas passadas e ficou gravado na minha mente porque eu acho bem interessante, porque nessa luta que nós temos hoje, certo? A gente precisa manter uma certeza na nossa vida, certo? De que não importa o que aconteça, passado ou futuro, não importa, sim, traz tristeza, mas não importa nem a morte, se eu não tenho a certeza de que quando você acordar, você vai encontrar a Cristo. Por isso é um privilégio a gente fazer hoje, certo? E assim, todos os dias que a gente puder. A primeira coisa que a gente fizer, quando acordar, vamos nos encontrar com Cristo, certo? E a gente apoia vocês e diz, não, gente, manda mensagem à maioria que puder, convida a maioria que tiver a oportunidade para se encontrar com nós de manhã. O primeiro que a gente precisa fazer agora é combater, lutar, encontra o que nosso coração tem, certo? E nos encontrar, apenas acordamos com Cristo, mas ele não termina ali, certo? Deus não deixa simplesmente a nossa vida ali, luta, se esforça, né? Ele diz, mantém fé e boa consciência. Mantenha a tua fé, a boa consciência. Perguntando a alguns, né? Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar a sua fé. E dentre esses se contam, e ele fala um nome, né? Himeneu e Alessandro, os quais entreguei, lamentavelmente, a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Certo? E como eu dizia para vocês, nessa semana, a lesão terminou dizendo para nós, semanas anteriores, a palavra de Deus, ela não pode ser pensada segundo a minha lógica. Mas eu preciso analisar as coisas. Sim, Deus diz para pensar, Deus diz para analisar e para agir, certo? Por isso Deus diz, vem sinais. E as sinais, elas vêm para eu analisar elas, pensar nelas e depois tomar uma decisão. Mas a nossa decisão não está, diria, né, o apóstolo, não está em que beberemos ou em que comeremos, certo? O nosso análise, a nossa reflexão, meu querido, tem que ser quantos estão morrendo sem Cristo e quantos eu permitirei que continuem morrendo sem Ele. A tua vida e a tua testemunha formam parte da glória de Deus. Por isso, Deus diz, o que comais, o que fizeis, o que vivais, tudo seja para a glória de Deus. E alguns bons crentes continuam dizendo, não, tem que ser santo, porque Deus disse que tem que comer, que viver tudo para a glória de Deus. Então, é santidade. Sabe o que Deus está dizendo? Testemunha. Testemunha, porque Jesus Cristo está voltando e muito está morrendo sem Ele.
testemunha, porque tudo que está acontecendo está apresentando as pequenas pinceladas do céu aberto. Eu diria que já Deus tem a chave já pronta na porta, né? Ele já está tudo ali bem prontinho para que os últimos acontecimentos possam realizar-se, possam determinar-se. Então, meu querido, nessa manhã, não desistas. Vive a boa batalha. Apresenta a boa fé. Aquela fé, diria o apóstolo Paulo, aquela fé que entregamos nas tuas mãos através da mensagem da palavra. E nunca esqueças que, aunque a palavra, às vezes, aunque a situação pareça lógica, a vitória que Deus concedeu para seus filhos continua sendo vitória em meio do sofrimento. Continua sendo vitória em meio da incerteza. Porque as promessas de Deus apresentadas através da sua palavra, elas vão se cumprir. Certamente vos digo, diz Jesus Cristo, eu venho em breve e meu galardão comigo. Assim que meu coração encontra paz e tranquilidade em meio de um mundo de tanta tribulação. Só na oportunidade de poder apresentar para vocês e para o mundo que ainda temos oportunidades enquanto temos vida. Que ainda temos oportunidades de amar, de refletir, mas de combater, de lutar. E hoje, mais que nunca, nós temos então a oportunidade de refletir entre nós mesmos e de nos fortalecer. Olha, eu te apresentei algumas notícias que perturbaram a minha mente durante essa semana. Mas o interessante dessas notícias não é simplesmente o que aconteceram. É que está chegando um momento, diria Ellen White, em que Deus levante homens e mulheres que sejam capazes de defender a sua fé, que sejam capazes de entender que a vida cristã é um combate, não é uma religiosidade, não é uma vida de santidade, é um combate entre Deus e Satanás, e onde nós estamos em frente, simplesmente fazendo a pergunta: se eu acordar, a quem verei? Verei Jesus em glória? Ou verei a Jesus sentado no trono de juiz, apresentando a última declaração do mundo no juízo final, dizendo: afastaos de mim, não os conheço, fazedores de maldade. Que essas não sejam as palavras que a gente escutar quando acordar. Que essas não sejam as palavras. Eu diria que a palavra que eu mais medo tenho toda a minha vida, desde que eu conheci e entendi a palavra de Deus, é a única palavra que eu tenho medo. Que Deus tenha que me falar: Jonathan, tu viveu comigo a vida toda, tu fez muita coisa boa, mas se afasta, eu não te conheço, né? Que Deus possa dirigir teu coração. Que nessa semana, né, já que a gente já está pronta para fechar, Deus possa te levar à reflexão, meu querido, para que o que importa do dia de amanhã é decidir tua família e todo quem estiver perto de ti terá a extraordinária oportunidade de ver Jesus. Já não é dúvida que Jesus está voltando, mas a palavra de Deus diz no livro profético que será bem mais difícil no tempo do fim para quem tem a Cristo no coração. E eu te convido, para de queixar, para de fazer perguntas insignificantes para Deus e pede para Ele que continue fortalecendo a tua fé e tua vida hoje, porque o amanhã poderia ser difícil, mas nós temos a certeza da salvação. Nós temos a vitória segura na nossa vida. Mas eu poderia dizer uma coisa mais para fechar nessa manhã. Se acordar, se te encontrar com Cristo, se o sono se cumpre para a tua vida, quem é a primeira pessoa que vai tomar da tua mão para se encontrar com Cristo? Não tem pensado, não? Eu me imaginei nesses dias, vendo a glória de Deus, imaginando a Cristo. E naquele dia que eu imaginei, eu quase chorei, sabe? Porque eu veia meus filhos. E eu pensava, não, já não somente em mim, eu disse: será que eu vou tomar as mãos deles quando eu me encontrar com Cristo? Será que eu vou pegar as mãos deles se eles estão pequenininhos?
e vou levar comigo para Cristo. Eu pensava nisso, e era ali onde eu dobrava meus joelhos para Deus e dizia: Senhor, sim, eu quero, mas eu quero com eles. Eu quero com eles que estão comigo, eu quero com eles que tu deu. Por essa razão, quando Deus fala de santidade, Ele não fala de santidade para religiosidade, sino para a testemunha de que Jesus Cristo está voltando. Ele é teu Deus, e com toda certeza Ele te salvará. Deus te abençoe nessa manhã. Querido, vive para Cristo e para os outros em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, vamos nos apresentar diante de Deus e pedimos a Deus que nesse dia, uma vez a mais, a sua fortaleza, a sua guia esteja conosco, nos levando perto da sua presença. Pai eterno, obrigado. Obrigado, Senhor, porque em meio de um mundo de tanta incerteza, nós temos a extraordinária oportunidade de nos encontrar diante da tua presença. Enquanto muitas pessoas do nosso mundo estão dormindo e outros acordando para as afanos da vida, nós tomamos a decisão de acordar hoje para que nosso primeiro pensamento seja um encontro com Jesus. Obrigado porque temos a oportunidade. Primeiramente, eu te peço, se alguma das pessoas que estão me escutando hoje tem alguma aflição no coração, eu te peço por eles, para que aquele dor, aquele sofrimento que tem causado as circunstâncias da vida até hoje, possam encontrar esperança diante da presença de Cristo. Mas também, Senhor, eu te peço para aquele que está me escutando hoje, que está vivendo uma vida ainda de decisões erradas, ou ainda achando que está fazendo as coisas boas, mas está distante de Cristo. Eu te peço por aquele também, para que o seu coração seja, através das palavras do Espírito Santo, constrangido à reflexão. Porque o acontecimento, Senhor, mais esperado neste mundo, desde o início da história, é que Jesus Cristo seja apresentado como Rei e Glória. E nós queremos ver, Senhor, esse Jesus. Mas também, ó Deus, queremos ver a Jesus junto com a nossa família. Queremos ver a Jesus junto com nossos amigos. E se até hoje nós não temos sido testemunhas de Cristo, eu te peço para que nós podamos ver. Cuida a cada um de nós nesse dia. Protege das circunstâncias difíceis que irão acontecer. E permite que nós podamos fechar a nossa semana, refletindo e honrando a Deus de que cada dia que acordar, nosso primeiro pensamento seja: eu preciso me encontrar com Deus. Obrigado, Papai eterno. Obrigado por estar juntos conosco nesta manhã. Espírito Santo, levanta nosso coração, nos dá força porque precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.